Queridos, boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos. Quem está feliz aí, diga eu estou feliz. Se você estiver sentado do lado de alguém que não disse que está feliz, bota a mão na cabeça dessa pessoa, libera umas palavras de bênção sobre a vida dela. Queridos, como é bom estar aqui. Trago um imenso abraço da Zoe Natal. Nós amamos esse lugar, nós amamos a vida dos nossos pastores. Pastor Glauco, Pastor Fábio, nós temos uma aliança. E como é bom andar debaixo da liderança, do amor, do cuidado deles, que são pessoas tão amorosas, tão carinhosas. E que mesmo com a distância nós conseguimos sentir o amor, o cuidado de Deus. Amém? Queridos, cuidem muito bem deles, viu? Porque se vocês não cuidarem, nós estamos de braços abertos para recebê-los e cuidar muito deles. A gente tem como algo muito forte no nosso coração, que nós precisamos amar e entender as fontes de bênção nas nossas vidas. Se você quer ser próspero, quando eu falo sobre prosperidade, eu não falo sobre dinheiro. Mas se você quer ser próspero, você primeiro precisa identificar quais são as fontes de bênção na sua vida. E quem é fonte de bênção na sua vida, você precisa amar, você precisa cuidar, você precisa zelar, você precisa ter um cuidado especial e nunca deixar na sua presença que ninguém fale mal daquilo que é fonte de bênção na sua vida. Tem empresários que estão definhando porque têm liberado palavras malditas sobre o seu comércio. Tem pessoas que estão dentro do corpo e não se sentem parte do corpo, porque em algum momento participa de conversas que não devem em relação a líderes de igreja, autoridades. E isso é determinante. Eu posso dizer para você que ao longo da caminhada, o que vai fazer diferença na sua vida não são as grandes coisas, são as pequenas coisas. São as pequenas decisões que você vai tomar diariamente, que vai fazer com que você tenha uma vida avivada ou não. Eu lembro que quando eu me converti, logo depois eu fui fazer parte de uma outra igreja, a igreja da minha esposa lá em Russas, no Ceará. Eu lembro que algumas pessoas, aquele costume assembleano, falam, é fogo do primeiro amor. Mas quando nós vemos em Apocalipse o Senhor corrigindo a igreja de Éfeso, é porque tinha deixado esse fogo apagar. A realidade é como o vídeo que foi passado aqui pela pastora Érica. Você quer ser avivado? Tome decisões diariamente, decisões pontuais que te aproximam de Deus. São as suas decisões diárias que te aproximam de Deus que vai fazer com que você seja uma pessoa avivada. Esperar para vir para o culto de domingo ser avivado a partir de uma palavra que vai ser ministrada ou de um louvor que vai ser tocado, isso é muito pouco para você. Quando nós éramos meninos, nós pensávamos assim. Mas o apóstolo Paulo diz que quando nós crescemos, nós abandonamos as coisas de menino. E o poder de uma mente renovada, como diz em Romanos 12, ela nos proporciona inúmeras coisas. E uma delas é eu entender que eu não sou animado dia após dia com as coisas que eu era animado antes. As coisas que me animavam, as coisas que me motivavam alguns anos atrás, não são as coisas que me motivam e que me animam hoje. Porque eu estou crescendo, e quando eu estou crescendo, quando nós estamos crescendo, nós entendemos que Deus ele tem algo específico para nós em cada estação. E as estações espirituais, elas são diferentes do nosso calendário anual. Deus muda as estações das nossas vidas de acordo com as respostas que nós damos. E à medida que eu vou crescendo, agora eu vou para um lugar em Deus, eu vou buscar em Deus, eu vou entender em Deus aquilo que me anima nesse tempo. Eu vejo quando o salmista diz assim, por que está abatido a minha alma? Parece uma loucura, é Davi falando com Davi. Davi está falando com Davi, Senhor, minha alma, por que está abatida? Por que te perturbas dentro de mim? Olha as grandezas de Deus, veja tudo que Deus já fez.
confie em Deus, se anime em Deus. Eu vejo pessoas que é como se elas não conseguissem se manter avivadas e animadas. Existem momentos que nós temos que olhar para dentro de nós e nós precisamos dizer por que eu estou desse jeito, por que eu permaneço desse jeito. Eu quero orar com você antes de eu dar continuidade. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos que o Senhor leve cativo espiritualmente, Senhor, a nossa atenção, e que essa noite não seja uma palavra aonde possa ser liberado algo de conhecimento humano apenas, mas que haja um entendimento espiritual daquilo que vai ser falado essa noite. Senhor, em nome de Jesus, que a palavra saia do campo da mente e que ela desça a um entendimento espiritual. Deus, em nome do Senhor Jesus, assim como o Senhor tem operado coisas grandiosas no nosso meio, e que todos os domingos o Senhor tem feito coisas maravilhosas, continua fazendo essa noite, Senhor, onde um dos menores está aqui ministrando, sendo boca tua, essa noite. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa fazer segundo o Senhor quer. Amém. Queridos, eu quero falar hoje sobre uma mente renovada. Uma mente renovada, ela nos proporciona entendimentos espirituais. Quando nós éramos crianças, nós entendíamos as coisas. Nós líamos a Bíblia muitas vezes na igreja. Nós cantávamos louvores muitas vezes na igreja. Mas quando nós vamos crescendo, nós entendemos que do mesmo jeito que o corpo humano, ele tem sentidos, ele tem os 5 sentidos humanos. Esses 5 sentidos, visão, audição, paladar, tato e olfato, eles são ferramentas do corpo físico para, através de uma interação com o nosso cérebro, ele nos tornar um corpo completo. Nós entendemos que essa interação, ela proporciona um bom funcionamento do corpo. Mas, à medida que nós vamos crescendo, nós entendemos que existem sentidos espirituais que nós precisamos aguçar. Existem sentidos espirituais que nós precisamos aflorar. Existem sentidos espirituais. Eu poderia, até se eu fizesse uma analogia desses 5 sentidos humanos, eu conseguiria entender ou enxergar 5 sentidos espirituais, que são habilidades que, ao contrário do corpo humano, eles precisam ser entendidos para que possam ser desenvolvidos. Assim como o corpo humano precisa ter os 5 sentidos para interagir com o mundo físico perfeitamente, o homem espiritual, ele precisa desenvolver 5 habilidades para que, completo com o mundo espiritual, ele possa interagir, ele possa entender. E eu observo que a visão, ela se torna, no mundo natural nós vemos, mas ela é limitada. Mas no mundo espiritual, ela é capaz de atravessar paredes. É a capacidade de enxergar o futuro. Homens e mulheres cheios de Jesus têm a capacidade de enxergar aquilo que não foi dito, aquilo que ainda não foi pronunciado, mas a partir de uma palavra específica de Deus, a partir de um entendimento em Deus, mesmo que o seu pastor não fale, mesmo que o seu líder de célula não confirme isso, não tenha declarado isso na sua vida, mas em uma vida em Deus, você consegue enxergar o futuro. Eu observo isso claramente. O olfato, ele se torna um discernimento pleno. Você veja, você não precisa estar vendo para você poder entender aquilo que você está cheirando. Se você estivesse cheirando um churrasco maravilhoso, com o cheiro você consegue entender. Se você é um churrasqueiro, com o cheiro você consegue entender o ponto da carne. Você sabe se a carne já passou do ponto pelo cheiro, ou você sabe se ela está ao ponto. O olfato fala sobre um discernimento pleno da vontade, da direção de Deus, da capacidade de sentir o cheiro dele perto. Eu vejo muitas vezes tantas pessoas aflorando o discernimento de enxergar
o demônio, enxergar o mal, enxergar o diabo, enxergar as palavras negativas. Vamos aflorar o entendimento espiritual, nosso olfato espiritual, para entendermos o que Deus está falando para esse tempo. Nesses 6 dias eu tenho certeza que se você colocar todo o seu coração e se dedicar mais do que qualquer um, não está olhando para o pastor, não está olhando para o líder, mas você entender isso como algo de Deus na sua vida, você vai terminar esses 6 dias de uma forma sobrenatural, entendendo para esses próximos 6 meses de uma forma sobrenatural. Do mesmo jeito, São Tato. O Tato fala sobre as obras. São as obras espirituais. Eu queria perguntar a você essa noite, quais são as obras que você está envolvida espiritualmente? Nós tivemos um seminário agora no início do ano, no primeiro trimestre, e nós falamos sobre o avivamento que vem pelo servir. Você quer ser avivado? Sirva. Esteja envolvido em servir. Preste atenção, as pessoas mais avivadas na igreja sempre são aquelas que estão servindo. Esteja avivado, não a partir da imposição de mãos de oração, de um momento específico, de uma pregação, que talvez faz algo mexer dentro de você. Avivamento deve ser algo constante, avivamento deve ser algo que é permanente, que permanece, não é algo temporário. E quando você está envolvido em obras, está envolvido na obra de Deus. Eu lembro de um testemunho do pastor Bruno Monteiro. Ele disse que tinha um cara na igreja dele que era empresário era dono de uma empresa com mais de 200 funcionários. E esse cara não conseguia trabalhar muito na igreja, mas no domingo ele estava lá na cantina assando os pastéis que seriam vendidos para arrecadação de fundos para a igreja. Um cara que sempre estava envolvido, um cara que sempre estava envolvido na obra de Deus. Você quer ser avivado? Tem pessoas que quando elas se levantam para cantar, parece que elas se levantam com um peso de 300 quilos. Ela nem balança mais os braços, ela não tem nem expressões. Eu gosto do que diz um discípulo meu, ele diz assim: se no mundo eu passava 2, 3 dias acordado num carnaval, eu tenho que ser pelo menos 2 vezes melhor para Deus, senão eu estou desonrando o Senhor. Se você quando não era cristão, você era um cara que vivia pulando, vivia para cá e para lá, passava noites e noites bebendo, acordado, vencendo seus limites. Se hoje em Deus você é um cara tímido, eu vou dizer que pelo menos você está desonrando o Senhor. Isso é no mínimo uma desonra. Mas nós poderíamos entender a audição também, como sendo o discernimento de vozes, a capacidade da gente ouvir Deus. Eu acho que nesses últimos anos Deus me chamou para algo especial. E ouvindo Deus e os nossos pastores colocando algumas direções em ação, eu vejo que pela misericórdia dele, ele começou a me ensinar um pouco mais sobre como ouvir a voz dele. Como existem pessoas na igreja que não têm a capacidade de ouvir Deus. E ouvir Deus não vem de algo que você apenas vai ser momentâneo, mas de algo que vai ser constante, permanente. E ouvir Deus vem de calar todas as vozes, tanto as vozes externas como as vozes internas, e você mergulhar em um ambiente. Existem portais dentro de nós, e quando você ultrapassa esses portais, você consegue receber algo poderoso de Deus. Eu acredito que nós vamos entrar em um tempo onde o evangelho, ele não vai ser pregado por sabedoria, mas por poder. Paulo disse que não tinha Paulo não quis dizer que não tinha sabedoria. Paulo disse que não usou a sabedoria, os métodos que ele tinha, mas o poder de Deus para acordar todo um povo. Eu quero dizer para você, ainda estou na minha introdução, tá? Eu quero dizer para você que se você não é relevante no lugar que você está, eu acho que você está precisando ter como disse o pastor Hernando Dias Lopes, nós precisamos evangelizar a igreja novamente.
Eu acho que se você não está sendo relevante, porque na história da humanidade, sempre quem esteve em coisas relevantes, no centro de tudo que era relevante, eram os cristãos. Quando Hitler invade a Polônia na Segunda Guerra Mundial, é porque ali estavam os judeus, e eram os homens mais ricos da Europa. Ele precisava roubar o dinheiro deles para financiar aquele projeto demoníaco que ele tinha. E nós precisamos, nesse tempo, aguçar as nossas percepções espirituais, a capacidade de nós ouvir Deus. Gaste tempo ouvindo Ele. Gaste tempo calando todas as vozes. Porque quando você começa a acessar esse lugar, em qualquer lugar você consegue acessá-lo. O paladar, eu poderia falar sobre duas coisas, pelo menos. Eu poderia falar sobre a capacidade de provar e a habilidade de falar. E provar, existem coisas que chegam em nós e ela tem uma roupagem de bênção, mas um fundo de maldição. Paulo disse, a partir de agora nada mais conhecemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Paulo estava dizendo, sabe o que? Você é comerciante, você não vai mais ser um comerciante com as habilidades carnais, com mentira para fechar um negócio. Paulo estava falando sobre que a nossa vida, apesar de nós estarmos em um mundo físico, nós não utilizaríamos mais as ferramentas humanas para liderar, negociar, interagir, nos relacionar. Mas a partir de agora, algo espiritual. Nós precisamos buscar em Deus essas habilidades, para que elas possam ser ativadas. Mas eu também entendo como a boca como arma de ataque, aonde nós precisamos liberar ordens no reino do Espírito, decretos de Deus, decretos de filhos de Deus. Quando, como filhos de Deus, nós invadimos essas regiões celestiais e liberamos palavras, você não tem ideia da capacidade de destruição que uma palavra de um filho de Deus ela tem. E isso é tanto para o bem quanto para o mal. A mente renovada, ela nos dá inúmeros entendimentos. Olha o que é que nós vamos ler agora em Efésios capítulo 6, versículo 16. Diz assim, eu vou estar lendo na NVI. Além disso, usem o escudo da fé, o qual vocês poderão se proteger de toda a seta ou dardo inflamado do maligno. Deixa eu dizer algo para você. Eu quero que você entenda isso. Existe um mundo espiritual. Não é que nós, às vezes, interagimos com o mundo espiritual. Eu gosto quando o autor de Hebreus, ele coloca como se o mundo fosse um grande estádio. E de um lado está assistindo o reino dos mortos, e do outro, o reino espiritual, os demônios, os seres celestiais. E nós precisamos entender que todo momento existe uma influência espiritual ao nosso redor. Não é que às vezes acontece algo, é que a todo momento está acontecendo algo. A todo tempo está acontecendo algo. Nós estamos em meio a uma guerra. A nossa vida aqui, ela está acontecendo em meio a uma guerra. Essa é boa. A palavra do Senhor diz no versículo 10 do mesmo capítulo 6, finalmente fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Revistam-se de toda a armadura de Deus para que possam ficar firmes contra as ciladas do diabo. Nós precisamos entender que a todo momento existe uma guerra. Você está no seu trabalho, existe uma guerra. Você está se relacionando com a sua família, ali existe uma guerra espiritual. O mundo que nós habitamos, ele está em guerra de influências, em guerras de controle, em guerras de domínio. E no versículo 2 ele diz, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridade, contra dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E acontece uma guerra, e
Paulo vai dizer que nós temos uma armadura disponível. Eu não quero passar muito tempo falando sobre essa armadura, mas eu quero falar sobre essa espada. Que no original, essa palavra, essa espada, ela não seria uma arma de ataque. No original, no grego, ela seria uma pequena faca, um bisturi, que era usado para cirurgia. Sabe o que é que Paulo está falando? Muitas vezes em uma guerra, quando um morteiro ele explode, ele joga aqueles pedaços de bomba que penetram no nosso corpo. Como nós estamos em uma guerra, quando nós somos atingidos pelo maligno e entra algo de ruim dentro de nós, porque você vê que essa armadura, ela fala sobre algo de proteção, seria uma faca para nos cirurgiar, para retirar aquilo que o maligno conseguiu colocar dentro de nós. Nós temos o escudo da fé, mas quando em algum momento esse escudo é transpassado, nós precisamos usar a palavra de Deus, para através da palavra, o poder da palavra de Deus, nós arrancarmos aquilo que o diabo conseguiu colocar dentro de nós. E arrancar aquilo. Como existem pessoas hoje depressivas, como existem pessoas hoje ansiosas, porque o diabo colocou nela um excesso de futuro, ou uma preocupação extrema com o passado, e nós precisamos olhar para a palavra e não estar preocupado com o que vai vir, nem com o que aconteceu, mas estar preocupado em estar no centro da vontade de Deus, vivendo o que Deus tem para nós. Quando a palavra do Senhor diz que nós somos feitura dele, essa palavra feitura, ela vem do original que quer dizer poemia. E essa palavra poemia, ela deriva-se dela a palavra poema. E é bem interessante que um poema, muitas vezes você vai lendo e você vai vendo as coisas lindas e maravilhosas, mas você só consegue entender do meio para o fim, ou às vezes nas últimas linhas daquela estrofe. A nossa vida é algo que em Deus é como um poema, que só vai ser entendido do meio para o final. Tem muitas coisas em Deus que você só vai entender do meio para o final, e o poder de uma mente renovada, ela te proporciona entender que você não vai entender tudo, e que você não vai entender muitas coisas, mas que seguindo firme, andando sobre a direção dos líderes espirituais que Deus colocou sobre a sua vida, lá na frente sua vida será um verdadeiro poema, onde você vai entender e você vai rir, você vai olhar e vai dizer assim: se certas coisas não tivessem acontecido na minha vida, hoje eu não estaria aqui. Se outras coisas não tivessem acontecido, eu não estaria aqui, não teria acontecido isso ou aquilo. É muito forte quando nós entendemos. Deus tem feito algumas coisas muito especiais lá na igreja de Natal. Deus tem nos dado uma graça de Deus bem especial naquele lugar, e nós estamos tão felizes do que está acontecendo lá. Olha o que aqui diz em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Paulo vai explicar à igreja de Coríntios essa guerra, e ele vai falar algumas coisas. Ele diz assim em 2 Coríntios 10, 4: as armas que usamos, em outras traduções, as armas da nossa milícia, da nossa guerra, não são humanas, ao contrário, elas são poderosas armas de Deus para derrubar fortalezas. Diga fortalezas. Estas armas podem derrubar todo argumento e pretensão contra o conhecimento de Deus. Com estas armas podemos dominar todo pensamento humano para torná-los obediente a Cristo. Olha que coisa interessante. Quem é que constrói uma fortaleza? Não se constrói uma fortaleza pelo lado de fora. Se constrói uma fortaleza pelo lado de dentro. Se constrói uma fortaleza pelo lado de dentro. E Paulo está dizendo:
Em Efésios diz que está sendo construída em nós uma casa para Deus. Eu não sei em qual momento o Espírito Santo vai morar nessa casa. Eu não sei se é no momento que aceita Jesus, se é no momento da conversão, que não é o momento que aceita Jesus. Conversão é quando o cara se rende para Deus. É quando o cara se dobra diante do Senhor. Mas Paulo está falando que existe uma guerra na mente e que essas guerras, elas são construídas estruturas que ele chama de, como é que ele chama? De fortalezas. E quem constrói uma fortaleza é alguém que está do lado de dentro. Lembra? Um dardo inflamado do inimigo, uma seta do diabo. Quando ela é recebida pela pessoa, quando ela é aceita pela pessoa, começa a ser construído uma fortaleza espiritual do mal. E quando essa fortaleza espiritual do mal ela é construída, só as armas espirituais de Deus conseguem destruir. Só as armas espirituais de Deus. E o que é que eu estou falando? Jesus falou em outras palavras dizendo assim: eles vendo, não enxergam, e ouvindo, não entendem. Nós precisamos estar atentos ao que Deus quer fazer. A única hora que eu vejo Jesus falando a palavra hipócrita para pessoas é quando ele diz bem assim: vocês não conseguem discernir os tempos. Deixa eu dizer algo para você. Nós, como filhos de Deus, nós precisamos estar entendendo através da direção dos nossos pastores o que é que Deus está nos direcionando, para onde Deus está nos levando, qual é a próxima estação da nossa vida, qual é a próxima estação na igreja. A palavra do Senhor diz que as armas que nós recebemos em Deus, as armas de Deus, olha aqui, porque as armas da nossa milícia não são carnais, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando todos os sofismas, ou todas as mentiras do diabo. Vamos organizar aqui, nós estamos em uma guerra, essa guerra não são contra pessoas. Essa guerra tem armas específicas para lutar essa guerra. Essa guerra não é humana, mas são as minhas atitudes humanas que destronam e que desfaz tudo o que se levanta contra a minha vida. O que é que eu entendo aqui também? Essas guerras, elas são mentais. Elas são espirituais, mas elas se transformam em guerras também na mente, também. E Paulo nos diz que nós temos arma em Deus, armas de Deus, para destruir, para destronar, para desfazer tudo que se levanta contra o que Deus tem na sua vida. Contra todas as mentiras que o diabo plantou na mente das pessoas. Nós somos a salvação do mundo. Nós somos a resposta da criação. Somos nós, como filhos de Deus, que temos que trazer uma resposta que o mundo aguarda. Eu lembro de um testemunho de uma mulher. Essa mulher, ela trabalhava em uma empresa como gerente, e essa mulher entendia que em Deus, naquela empresa, ela era cristã, mas ela entendia que em Deus ela era pastora naquela igreja. Ela era uma membro de uma igreja, mas na empresa, ela entendia na empresa que ela era uma pastora naquela empresa. E aquela mulher se levantava em Deus. Todos os dias ela chegava um tempo antes e ela começava a orar pelos negócios. E aquela mulher se tornou uma das gerentes da empresa. A empresa dela fechou a compra de uma outra empresa no Texas. E de noite, Deus deu um sonho a ela, aonde o sonho foi muito real. Todos os relatórios
que aquela empresa que foi vendida, que tinha passado para a empresa dela, todos os relatórios tinham sido fraudados. Ela chama o gerente financeiro e diz bem assim: eu quero dizer algo para você, eu tenho informação para você. Ele disse: é o quê? Aquela empresa que a gente comprou, todos os documentos foram fraudados. Ele diz bem assim: epa, tenha cuidado com o que você está falando, você tem certeza do que você está falando? Ela disse: sim, eu tenho certeza. E aí ele diz bem assim: mas a fonte é segura? Ele disse: sim, a fonte é muito segura. Aí ele diz bem assim: olha, é algo muito grave, nós fizemos auditoria e está tudo certinho. Mas se você me disser a fonte, ela disse bem assim: olha, eu comecei há um tempo a orar e não sei o que. Ele disse: olha, vamos tirar a religião aqui do negócio. Eu quero que você me explique quem foi que te falou. Ela disse: Deus. Eu disse: não, você vai ter que me explicar isso melhor. E aquela mulher começa a falar que foi Deus. Ela disse bem assim, o gerente dela disse bem assim: eu espero que você esteja certo. Ela disse assim: olha, as fraudes foram feitas de tal e tal tempo, em tal e tal lugar, foi assim, 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 assim. Ele contratou uma outra empresa de auditoria, o negócio já estava fechado, eles foram lá, escavacaram tudo e nos pontos que ela falou, a fraude foi encontrada. E o gerente financeiro chega para ela e diz bem assim: tudo que você falou é verdade. Deus falou alguma coisa em relação à minha vida? E aquela mulher começou a ser um arauto naquele lugar. Aquela mulher começou a ser alguém que anuncia boas notícias. Alguém que traz palavras de Deus, palavras proféticas sobre aquele lugar. Deixa eu dizer para você, com uma mente transformada, possuidores de uma mente transformada, não existe nada que nos limite. Possuidores de uma mente transformada, nada nos limita. Uma mulher se converte, existe uma bruxa na Tailândia, e essa mulher se converte, e essa mulher ela fica a ponto de morrer. Não tinha ninguém que pudesse cuidar dela. E ela procura um pastor americano que estava há 15 anos na Tailândia. A única coisa que ele conseguiu foi 15 a 20 crentes na igreja. E ela diz bem assim: pastor, eu vou morrer. Eu não queria deixar a minha filha sem ninguém. Eu sei que o senhor é um homem bom, tem como o senhor cuidar da minha filha? Ele começa a orar junto com aqueles poucos irmãos. Ele começa a orar e começa a declarar. E Deus liberta aquela mulher daquele leito de morte e transforma a vida daquela mulher. E aquela mulher diz bem assim, depois de um tempo: pastor, eu ganhava dinheiro com bruxaria. Só que agora eu preciso me sustentar. Como eu vou ganhar dinheiro? Aquele pastor pega um carrinho de sorvete, entrega a ela e diz bem assim: a partir de agora, esse aqui é o seu ministério. Você vai vender sorvetes pela cidade. Irmãos, aquela mulher teve uma conversão tão profunda, algo tão genuíno, que aquela mulher entendeu. Aquela mulher pegou óleo, jogava no carrinho, jogava dentro dos sorvetes. E aquela mulher começou a vender sorvetes. E todos os dias ela passava na frente da governadoria, ela pegava um sorvete e ela lançava como um míssil espiritual para dentro daquele lugar e declarava a conversão. Em um ano, aquela mulher levou mais de 1.000 pessoas para a igreja que foram batizadas. Em um ano. Aquela mulher entendeu que não é porque ela era uma vendedora de sorvete que ela era uma menos privilegiada. Aquela mulher entendeu algo em Deus. Possuidores de uma mente transformada prosperam em todo lugar. Em todo lugar eles vão prosperar, eles vão crescer, porque são plantas plantadas por Deus à beira de ribeiros de águas. Aquela mulher começa a prosperar. Um certo dia de domingo, o pastor está pregando, do nada entra o governador da Tailândia. Ele entra na igreja. Deixa eu só contar um detalhe desse sonho. Um dia aquela mulher vai jogar um sorvete lá dentro, o governador vai saindo, aí ele olha assim e diz: quanto é o sorvete? Ela diz: não precisa pagar. Quando ele tira a capinha do sorvete que vai comer, ele se treme todinho quando ele vai tomar o sorvete. E ele diz: mulher, o que tinha nesse sorvete? Ela disse: não tinha nada.
Mas se o senhor quiser saber a verdade, vá na rua tal, número tal, lá é a nossa igreja. Domingo é o culto. Virou as costas e saiu. Quando foi domingo, na hora do culto, entra ele com o chefe das Forças Armadas e da Marinha. Do Exército e da Marinha. Ele entra no culto, o pastor está pregando sobre corrupção. Na mesma hora, quem contou esse testemunho foi o mentor desse pastor. Na mesma hora, ele diz: meu Deus, tenho que mudar o título da pregação. O homem mais corrupto do nosso estado acabou de entrar, o governador. Ele entrou calado, sentou lá no lugar e ficou ouvindo a palavra. O Espírito Santo disse para ele: não mude a palavra. Ele disse: mas ele tem o poder de me deportar. O Espírito Santo disse: eu tenho o poder de cancelar o seu próximo suspiro. Ele permanece e prega a palavra. Antes do final, o governador se levanta com aqueles 2 oficiais e saem do culto. Ele disse: epa, mais uns. Pode preparar, minha esposa, as coisas, porque mais alguns minutos vamos receber uma ligação dizendo que o nosso visto foi cassado e nós precisaremos voltar. Quando é com 3 dias, o governador liga para ele e diz: pronto. Ele disse: eu quero chamar você para a gente tomar um café. Aí ele disse assim: pronto, ele quer encher minha barriga para poder me deportar. Chega lá, quando ele está no café, é recebido pelo governador. Ele disse bem assim: você estava pregando sobre corrupção. Aí ele disse: foi. Ele disse: eu não gostei da ministração. Ele fica calado. Ele pega uma bolsa assim e diz: você sabe o que é isso? O pastor diz: não. Ele disse: são $2 milhões para liberar a construção de um hospital, de uma rede de hospitais internacional. Aqui eu recebi uma propina de 2 milhões. E depois que eu ouvi aquela pregação, eu não consegui mais dormir. Eu não consegui mais ser o mesmo. Ele disse bem assim: você acha que Jesus me perdoa? Ele disse: mas é claro. E ele se inclina para o pastor orar por ele. Ele coloca o pastor como chefe de gabinete dele. E todas as segundas-feiras eles começam a se reunir para passar um feedback do governo. Em poucos anos ele já tinha devolvido mais de $6 milhões que ele tinha recebido em propina. E o lugar estava sendo mudado. Sabe por quê? Porque pessoas com uma mente transformada, elas não acham limites. Você lembra de Jesus? Como é que Jesus está dormindo enquanto o barco está sendo sacudido de um lado para o outro? Porque o mundo que Jesus estava não estava em colapso. O mundo de Jesus não estava em colapso, por isso que ele conseguia dormir. Enquanto o mundo aqui fora estava sendo sacudido de um lado para o outro, o mundo interior de Jesus não estava em colapso. É muito interessante. Aí você pode dizer bem assim: não, mas ele dormiu porque era Jesus. Abra Atos e veja quando Pedro estava um dia antes de ser assassinado. E o anjo precisa empurrar Pedro de um lado para o outro para acordar, porque Pedro está dormindo profundamente. Aquele homem que poucos meses, ou no máximo 2 anos, tinha negado Jesus, era um cara altamente intempestivo. Um homem que oscilava em todas as áreas da vida. Pouco tempo depois, você vai morrer amanhã, está certo. Dormindo, roncando profundamente. Sabe por quê? Porque quem tem uma mente transformada, o poder de uma mente transformada te permite dormir. Porque o seu mundo interior, o lugar que você acessa interiormente, ele te permite habitar em paz, enquanto tudo está em colapso. E nós acessamos essas coisas quando nós começamos a caminhar em Deus, esquecendo as coisas de menino, deixando as coisas de menino. Entendemos que somos arautos na nossa casa, que somos portadores de boas notícias na nossa casa. Deixa eu dizer algo para você: se a sua família ainda não se converteu, você precisa dar uma olhada qual é o evangelho que você anda lendo e qual é a intimidade que você anda tendo com Deus.
Porque não é para ser assim. Isso não é normal. Os anos não ficaram para ir passando ano após ano. É para ser conquista e conquista e conquista. E quando nós não conquistamos, nós tiramos uma lição para conquistar sempre algo maior, algo melhor. Algo poderoso em Deus. Algo maravilhoso. E a palavra do Senhor diz que Deus colocou em nós. O Senhor deu para nós. Como? O Senhor deu, mas nós precisamos ir lá pegar. Nós precisamos tomar posse dessas armas espirituais. Mas como nós vamos tomar posse de armas espirituais se quando tem um fuxico eu estou no meio? Se quando tem um falatório eu estou no meio? Uma determinada vez, eu estou falando sobre isso, mas não é sobre vocês, sabe? É uma experiência que a gente teve lá em Natal. Quando existia algo que estava travando um grupo de pessoas, depois de anos, nós estudando isso com os líderes, nós observamos que as pessoas que travam, as pessoas que não crescem, as pessoas que morrem, as pessoas que perdem a graça, o brilho de Deus, são pessoas que foram diariamente tomando decisões contrárias à permanência de Deus no trono da vida delas. Nós precisamos tomar decisões em direção a Deus. Nós precisamos ser radicais com o pecado. Nós precisamos ser radicais com o mal. Nós precisamos ser radicais com tudo aquilo que quer deixar você morgado espiritualmente. Você tem que olhar para você mesmo como Davi, porque está batido a minha alma. Por que eu estou desse jeito? Por que eu estou sem vontade de ir para o culto? Por que eu estou tão apático? Porque tantos anos já passaram e eu olho para mim e eu ainda sou a mesma pessoa. Eu preciso me revoltar com isso. Eu preciso me revoltar com a estagnação espiritual. Porque se você for achar, teologicamente tem várias respostas. Mas o evangelho que nós vamos viver daqui a um tempo, de acordo com o nível de bombardeio maligno que a gente tem visto, o evangelho que vai fazer relevância daqui a algum tempo não é um evangelho de palavras. Não é um evangelho de palavras. Os meninos, quando começam a estudar teologia, começam a discutir, mas deixa eu dizer algo para você. Nos 100 primeiros anos da igreja, eles não tinham a Bíblia. E fizeram as maiores coisas que hoje nós lemos para tentar fazer algo parecido. O que é que eles tinham? Espírito Santo, oração, dependência, estavam juntos, reunidos. As nossas células estavam tão apagadas, o tempo estava tão estranho. E um tempo orando de madrugada, Deus disse, comece a botar os líderes em toda reunião, todo momento. A gente fazia churrasco, a gente comia junto, a gente estava junto, mas a gente não orava. A gente não, só fazia aquela oraçãozinha pela comida. Irmãos, todos os encontros de homens de Deus, o principal, o foco mais importante, aquilo que nos alimenta é Deus no centro. Tem que ter Deus. E aí nós começamos a colocar, nós começamos a nos mover. E às vezes chega um amigo pastor com um problema, aí começa a falar mal de outro pastor, eu já fico, ai meu Deus, eu não quero cortar ele, que eu amo tanto essa pessoa. Mas eu não aceito ninguém falando mal da vida de outra pessoa. Eu não aceito. Eu não gosto disso, porque às vezes essa pessoa vem cega espiritualmente, ela quer estagnar a minha vida, porque na hora que eu recebo alguém assim na minha casa, o meu barco afunda. Tinha um homem que tinha um barquinho, mas ele vendeu um ingresso para a pessoa errada. E quando chegou em alto mar, o barco começou a ser sacudido de um lado para o outro, por causa de um ingresso que ele vendeu errado. Deixa eu dizer para você, cuidado com as suas amizades. Seja você a pessoa que influencia. Seja você a pessoa que transforma. Uma mente transformada é uma mente que muda ambientes. Não é o que eu faço que determina quem eu sou, mas é quem eu sou que me faz fazer aquilo que eu faço. Entenda isso. Não é o que eu faço que determina quem eu sou, mas é quem eu sou que me faz fazer aquilo que eu faço. Quando você está
com a mente aberta, que o Espírito do Senhor está ministrando a sua vida, existe vida, e quando você abre a boca, você sai vida da sua boca, você destila vida, você espalha vida, e é uma vida que é ativa, porque quem está queimando, quem chega perto é aceso. Quando alguém está queimando, quando outras pessoas chegam perto, elas estão acesas. Elas são acesas. Eu estava em uma conferência ano passado, estava o pastor Paulo Mazzoni, estava o pastor Bill Johnson, Randy Clark, Abe Huber, William Wold, Rich e a Catherine. E tinha uma assistente do pastor Randy Clark, puta mulher gigante. E aí o Richard falou uma experiência bem interessante. É o culto. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabe qual é o significado da palavra culto? Culto vem da palavra latreia. E a palavra latreia é a palavra para trabalhar. É a mesma coisa. A palavra que deriva, a palavra culto é a mesma que deriva a palavra latreia. Logo, culto ao Senhor não é quando nós chegamos aqui. É a nossa forma de viver é um culto. O meu dia a dia é um culto ao Senhor. E aí termina o culto. E aí eles vão saindo da igreja, e aí tinha um casal discutindo dentro do carro. E aí o Richard vai lá e diz bem assim: o que foi que aconteceu? E eles dizem assim: o que é que você quer? O que é que você tem a ver? Porque eles estavam discutindo dentro do carro. Aí na mesma hora o Richard chegou e disse bem assim: Deus, por que foi que o Senhor me direcionou aqui? Fala alguma coisa, fala alguma coisa. Aí Deus disse bem assim: diga que eu amo ele e a filha dele. Aí o Richard chegou e disse assim: cara, eu terminei agora o culto, eu quero dizer para você que eu estava vindo e eu vi vocês aqui, e Deus mandou dizer que ama você e sua filha. Os dois começam a chorar compulsivamente. Depois de um tempo eles começam a se acalmar, e o Richard pergunta: mas por que você começou a chorar compulsivamente? Ele disse: não, porque nós decidimos tirar a nossa vida, e nós estávamos perguntando quem ia cuidar da nossa filha. Nós estávamos discutindo quem ia cuidar da nossa filha. Deixa eu dizer algo para você: tome decisões que vão acender você em Deus. Tome decisões que vão fazer você florescer em Deus. Tome decisões, tem algumas coisas na sua vida que você precisa ser radical. O cara que estava no estacionamento do lado do Richard, olha e diz bem assim: meu Deus, que coisa incrível, eu preciso fazer alguma coisa. Ia passando um cara com a mochila do outro lado do estacionamento. Ele sai correndo e diz: Deus, o que é que eu vou fazer? Eu não sei o que é que eu vou fazer. O que é que eu vou fazer? Eu não sei. Aí parou o cara, Deus não mandou dizer nada. Ele chega para ele e diz bem assim: Deus, cara, deixa eu te contar uma história. A gente ia saindo agora do culto ali, e o Richard sentiu em Deus de ir ali naquele carro, e tinha um casal, e ele sentiu na hora de dizer para aquele casal que Deus amava ele, a filha dele, e o casal ia se matar, meu irmão. Eles iam se matar, e Deus deu essa palavra, e eles começaram a chorar. E o cara começa a chorar com a mochila. O cara da mochila começa a chorar. Aí ele disse: o que foi que aconteceu? Esse cara, tu está me contando essa história, e eu estou sentindo que Deus me ama, porque eu também está vindo agora tirar a minha vida. 3 pessoas em um mesmo ambiente, no mesmo espaço geográfico e de tempo. Quando nós nos abrimos para ser usado por Deus, não precisa de capacitação. Nós precisamos apenas o evangelho simples, de forma simples, sem muito enfeite, sem muitas buscas profundas. É você entendendo que Deus te ama, sendo radical com tudo que te afasta de Deus, e você vai ver como você vai ser aceso, como Deus vai te acender. Daqui a pouco você está querendo receber um grupo de oração na tua casa, daqui a pouco você está querendo os irmãos lá na igreja, eles têm culto na terça-feira, eles têm culto no domingo, eles têm célula acontecendo nas casas, e eles querem mais, e pastor, nós queremos mais. E aí criamos um grupo de oração nas casas, chamado Atos 2, e aí vai um grupo de irmãos fazer uma oração na quarta-feira, nas casas, e aí eles estão nas casas, e eles estão tocando violão, eles estão orando, e o pessoal quando termina já faz aquela sopinha maravilhosa, já faz aquela macaxeirinha maravilhosa, e é assim: não precisa, nós não viemos aqui por causa de lanche,
nem de janta. Não, mas é porque nós queremos ofertar, porque o segredo, irmãos, não está na quantidade daquilo que você dá, mas naquilo que representa para você. O céu não trabalha com quantidade, o céu trabalha com porcentagem. Para aquela viúva, 2 moedas era 100%. Para os homens ricos que estavam trazendo as suas fortunas, aquelas fortunas eram poucos por cento. Sempre o que vai chamar a atenção de Jesus não é a quantidade, mas é a porcentagem, o que a tua oferta representa para você. No dia que eu entendi isso, eu parei de chegar no culto e dar R$10 de oferta. Porque eu entendi que R$10 para mim não era algo que expressava um presente de amor. Mentes renovadas, elas preparam, elas mudam ambientes, elas preparam a vinda de Jesus, com muita adoração, com muita comunhão, com muito louvor, com muita busca. Deixa eu dizer algo para você. Você não precisa de ninguém te puxando, de ninguém te empurrando. Isso são crianças que precisam disso. Crianças que precisam você estar sempre soprando. Homens e mulheres maduros sabem para que Jesus os chamou e eles se alistam, eles se apresentam, eles se disponibilizam. Pastor, o que é que vocês estão precisando? Nós precisamos agora fazer um tempo, de reforma lá na igreja. Aconteceu o aniversário da igreja, a gente precisava pintar tudo, a gente precisava instalar os ar-condicionados, a gente precisava mudar muita coisa. E aí a gente não tinha tempo. E eu peguei 2 funcionários da nossa vidraçaria e coloquei eles 15 dias trabalhando lá dentro. 15 dias eles trabalharam todos os dias lá dentro. Sabe o que era mais fascinante, irmãos? Que quando dava 5 horas, eles não iam embora quando terminava o horário de trabalho. E terminava um pouco de tempo. Eles iam em casa, tomavam banho, tomavam café e voltavam para trabalhar até mais 1, 2 horas da manhã. E a gente fazendo instalação elétrica, a gente pintando, e a gente fechando de gesso, subindo parede, fazendo isso, fazendo aquilo. Essas pessoas são as pessoas mais avivadas dentro da igreja. Porque existe uma unção que vem pelo servir. Um avivamento que vem pelo servir. E nós semeamos essa semente. E no início do ano, depois desse governo que assumiu o país, o governo federal, o comércio foi ficando muito difícil. E esse ano eu pensei várias vezes: Senhor, será que chegou a hora de mudar de ramo? Será que chegou a hora de mudar as coisas? Será que chegou a hora de fazer algo novo? Irmãos, enquanto os nossos funcionários estavam lá, a gente vendeu tanto, irmãos. A gente vendeu tanto que eu ganhei um carro em 3 semanas de vendas. Eu ganhei um carro em 3 semanas de venda. Deixa eu dizer algo para você. Se você faz o que todo mundo faz, você recebe o que todo mundo recebe. Se você faz o que todo mundo faz, você se torna o que todo mundo se torna. Você quer ser alguém relevante. Você quer se tornar o que Jesus te chamou para se tornar, porque Jesus te chamou para ser relevante. Você quer se tornar relevante? Você quer orar e ver respostas de oração? Você quer trabalhar e ver o céu se mover? Você quer se envolver em algo e você conseguir juntar pessoas? Tenha uma mente renovada. Seja radical com o pecado. Seja aberto para Deus. Seja aberto para Deus. Eu quero finalizar agradecendo a vocês por essa oportunidade de estar aqui cultuando com vocês. Que Deus os abençoe poderosamente. Vão lá na igreja, nos dê uma oportunidade de hospedá-los, de recebê-los. E nós temos o maior prazer quando todos vocês chegam lá. Eu quero que vocês se coloquem de pé, vamos orar. A mente renovada nos dá a possibilidade de enxergar o futuro. Você não para diante do presente porque você está focado no futuro. A mente renovada te proporciona você declarar, liberar decretos como filhos de Deus que mudam estações, que mudam tempos.
A gente agora, Deus, pela misericórdia dele, nos colocou lá, ajudando um grupo de pastores. E é interessante como, quando a gente chegou naquele grupo, como tinha pessoas há muito tempo fazendo as mesmas coisas. Deixa eu te dizer uma coisa, há alguns momentos recuar e corrigir a rota não é sinônimo de retroceder. Existem momentos que nós precisamos recuar e corrigir a rota para avançar ainda com mais força. Isso é em relação à sua vida, isso é em relação ao que você está fazendo. Deixa eu dizer algo para você, muito importante. Você vai evangelizar o cara na rua, o cara diz bem assim: eu vou parar de fumar para ir para a igreja. Você vai evangelizar o cara diz: não, eu vou parar de beber para ir para a igreja. Deixa eu dizer algo para você, você não precisa trazer essa mente para dentro da igreja. Não, eu vou fazer isso, quando eu estiver bem eu vou servir na igreja. Não, eu vou fazer aquilo, quando aquilo der certo eu vou servir na igreja. Nós tínhamos 2 irmãos que estavam desempregados lá na igreja, quando a gente começou a construção do galpão. Um era mestre de obra e outro era um cara lá com várias formações. E esse cara já estava há anos que não conseguia emprego, um emprego bom. Irmãos, esses caras começaram a trabalhar e muitas vezes nós chegávamos de 7 horas da noite, só jantava, ia começar a mexer concreto, fazer massa até 12 horas, 1 hora, 2 horas da manhã, para no outro dia pegar de 7 horas no trabalho novamente. Se você ficar se limitando, você nunca vai sair do seu lugar. Se você ficar se limitando, você nunca vai se transformar em alguém relevante. O que é que você espera para o seu futuro? Deixa eu dizer algo para você. Quando vai ser reconstruído o templo, lá em Crônicas, você vê Davi falando assim: no dia que Deus colocou no meu coração a construção do templo, eu disse para o Senhor que ia construir. Ele disse: não, eu não quero que você construa, porque tem muito sangue nas suas mãos. E meu filho Salomão tem uma grande obra, porque ele vai construir o templo mais formoso do mundo. E aí, irmãos, ele diz bem assim: mas Deus disse para mim: eu te darei um filho, ele se chamará Salomão, e eu trarei paz, e eu serei para ele como um pai, e ele será para mim como um filho. Presta atenção no que eu estou dizendo, presta atenção. A oferta de Davi, o coração rendido de Davi, determinou a intimidade de Salomão no Senhor. A oferta, o coração derramado de Davi, determinou o homem que Salomão iria se tornar. Você tem ideia que é a sua forma de ser em Deus que também influencia a forma dos seus filhos? Nossos filhos não estão aprendendo com as palavras, nossos filhos estão aprendendo com os exemplos. E eu gosto quando o pastor Josué Gonçalves diz que o que está desviando os nossos filhos é o banco de trás do carro. O cara sai da igreja, sai descendo o cacete na pregação, falando mal do pastor, falando mal do irmão. Qual é o filho que vê o pai como um herói, a mãe como uma heroína, que vai querer respeitar o pastor dele se o próprio pai dele fala mal do pastor? Irmãos, é um tempo glorioso do Senhor. Mentes transformadas são mentes que já venceram essas coisas. Eles já estão lá no futuro, eles estão vendo o futuro, eles estão declarando o futuro, eles estão discernindo o que aponta eles para o futuro. Eles estão cheirando bom perfume suave, eles estão entendendo as estações. Se você até hoje, você viveu uma vida um pouco mais apagado, ou em algum momento da caminhada você apagou, se em algum momento você recuou, hoje você não sente a presença como um dia sentiu, hoje você não é mais a pessoa que um dia você foi, eu quero fazer algo aqui essa noite. Nós queremos orar pela sua vida. Não tenha vergonha. Deixa eu dizer para você, você não deve ter vergonha. Você não deve ter vergonha, você tem que estar decidido em relação a quem você quer se tornar. Nós vamos começar a adorar agora, né, Jambo? Pode começar, meu filho. Nós vamos começar a adorar agora e se você quer ser aceso pelo Senhor, deixa eu dizer uma coisa para você.
Quem acendia o altar era o Senhor, mas quem mantinha o altar aceso era o sacerdote. Deus vai te acender, mas é você que vai manter esse altar aceso. Se você quer receber uma oração para que Deus acenda você nesse tempo, eu quero que você venha até aqui à frente, nós vamos orar por você. Nós vamos orar por você. Tu és a vida eterna, pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna, tu és o pão que desceu do céu, de vida, Emmanuel, com tua glória sobre mim, enche-me de ti. Se você quer ser aceso pelo Senhor, vem até aqui à frente, nós vamos orar por você. Não perca a oportunidade. Feita a você nessa noite? Será que com os seus ouvidos espirituais você está escutando o Senhor lhe chamar? Nós escutamos em aconselhamentos de pessoas que estão se sentindo presas, mortas, frias, doentes, entristecidas, paralisadas, incapazes de caminhar. E nessa noite, o convite que foi feito a você foi: venha à frente para que a sua vida seja acesa. Foi para ser tocado, foi para ser aceso, foi para ser avivado que o Senhor lhe chamou. Você não precisa, você ouviu durante a ministração inteira, que ninguém lhe empurre, que ninguém vá lhe buscar, porque você conhece o seu estado, você sabe aonde você caiu, você sabe de onde você precisa se levantar, você sabe que decisão precisa tomar, e você não tem que ficar amarrado por causa dos olhos de ninguém. Tá fazendo o que aí? Vem embora, nós vamos orar. Nós vamos impor as mãos. Que nada lhe prenda, que nada lhe impeça. Mas nós não vamos estar carregando diante do Senhor nenhum tipo de responsabilidade por aquilo que você decide não viver nele. Então só vou te chamar mais uma vez. Não é para você se converter, não é para você ser envergonhado, é para você diante do Senhor
receber a porção para caminhar, para avançar, para ir além. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Pra onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde iremos? Pessoal, deixa eu dizer algo para você. Toda oração que você for convocado para receber mais de Deus, para ser acesa a sua vida, não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade. Nós vivemos um tempo muito de drive-thru espiritual. As pessoas querem chegar em um lugar, achar um louvor avivado, achar um culto avivado, mas chegou o tempo de você ser avivado. Chegou um tempo de você estar pronto, e não de você se preparar, mas de você viver uma vida pronto. E se você quiser receber oração, vem até aqui à frente. Nós também vamos orar por você. Não tenha vergonha. Você não pode. Deixa eu dizer para você, Jesus não estava preocupado com o que as pessoas sentiam a respeito dele, com o que as pessoas diziam a respeito dele, com o que as pessoas imaginavam a respeito dele. O que é que você quer se tornar em Deus? Aonde você quer chegar? Como você quer viver a sua vida em Deus? Avivada ou uma vida apagada? Deus quer fazer algo poderoso na sua vida. Nós vamos orar agora por vocês, em nome de Jesus. A sede que havia em mim, Senhor me conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és, porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és, porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, todo homem judeu. Senhor me conheceu
das fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Porque a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Chegou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita. Chegou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita. Chegou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos do momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Leva-me ao lugar. Só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro.
chegou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite na cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita. Cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Faz mais vezes, Senhor, porque esse é o teu lugar, essa é a tua casa, essa é a tua habitação. E aqui, Senhor, o que nós mais queremos é que seja feita a tua vontade. Mas nós não queremos que ela seja feita de qualquer maneira, Senhor. Nós queremos que ela seja feita assim como ela é feita aí no céu. Deus, o que nós queremos é que aquilo que nós organizamos, planejamos, desejamos receber, seja exatamente aquilo que o Senhor quer ministrar. E quando não for, por favor, Senhor, mude as nossas agendas, mude a nossa programação e, por favor, faça aquilo que te apraz. Porque foi isso que nós viemos fazer aqui nessa noite, Senhor, te prestar um culto, nos render à tua presença. E como nós, Senhor, temos ouvido, que esse seja o maior desejo do nosso coração, ter uma mente transformada, ter uma mente conformada com o teu coração. Oh Deus, que não haja nada que nos impeça de desfrutar desse amor, que nada nos impeça de provar e de viver aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso, Senhor, quebra toda a corrente, quebra todo o jugo, desfaz, Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo que foi formado dentro de nós e tem nos impedido, Senhor, de crescer e avançar. Que nós entendamos definitivamente que quando nós nos reunimos é para um banquete, é para sentar nessa mesa que o Senhor preparou para nós, para sentar nesse lugar que foi preparado, Senhor, antes da fundação do mundo para cada um de nós, pelo qual Jesus pagou um preço tão alto. Oh Senhor, que nada nos impeça de desfrutar da tua presença e nem da tua companhia, que ninguém nos impeça, que nós possamos correr na tua direção, sempre clamando por ti, sempre clamando pelo favor do nosso Abba, do nosso Pai amado. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração e é também a nossa oração, em nome de Jesus. Aleluia, amém. Aplauda ao Senhor. Vocês podem voltar para o lugar de vocês, a menos que vocês queiram ficar. Se quiserem ficar também não tem problema não. A gente não se importa não. A Yolanda pediu para dar um aviso aqui. Eu acho que a Yolanda está aprontando alguma coisa. Então senta aí um minutinho. Yolanda, cadê tu que eu não estou vendo?
É porque é uma pessoa deste tamanho todo, né, irmãos? Amém, graça e paz. Que palavra, viu, pastor Eduardo? Eu estou vivendo uma estação e quero dar uma resposta para Deus. Mas ainda não é o momento de eu contar o meu grande milagre, né? Em João 10, capítulo 11, diz: um bom pastor dá a sua vida pela sua ovelha. E esse mês nós comemoramos o dia do pastor, né? Então eu quero chamar a pastora Raquel, pastor Eduardo, pastor Glauco, pastor Fábio e pastora Érica. Até aqui à frente, por favor. E o pastor Bruno e a pastora Andréa também, viu? São os nossos pastores. Eu quero que vocês fiquem de frente para a igreja. O aprisco que vocês lideram. A gente tinha preparado um vídeo, mas estava sem internet, aí não vai dar para rolar o vídeo. Pastores, tirando o pastor Eduardo e a pastora Raquel, né, que não são daqui, mas são nossos também. Essas são as suas ovelhas. As ovelhas que vocês pagam preço, né? Eu acho que agora eu sou a ovelha que mais está dando trabalho. Mas estou ralando, vocês estão ralando, E eu não poder, a gente que faz parte da Igreja Família Zoe, não poderia de prestigiar os pastores que nós temos. Nós não temos simplesmente pastores. Nós temos amigos, nós temos pai espiritual, né? E cada um de nós, o que eu estou passando agora, se fosse com o filho de vocês, seria o mesmo tratamento, né? Várias madrugadas, orando, jejuando, não só por mim, mas por toda a igreja. Quantos de vocês já foram assistidos, já tiveram assistência de cada um deles? Com a sua particularidade, né? Com o seu jeito de ser, uns mais carinhosos, que abraça, que aperta, outros não tantos, mas sempre cuidando com o mesmo carinho e a mesma dedicação. Uns dá injeção, outros dobram o joelho, e assim a igreja vai crescendo, vai se fortalecendo, né? Então, assim, pastor Glauco, pastor Andréa, pastor Bruno, pastor Fábio, pastora Érica, pastor Eduardo e pastora Raquel. Nós queremos homenagear vocês hoje, né? O dia do pastor foi... Então, assim, a gente preparou. Quando eu digo a gente, toda a igreja colaborou. Um fez um pix para comprar a lembrancinha, outro fez um pix para fazer um belo jantar que será servido para toda a igreja. Então, eu, em nome da Igreja Batista Família Zoe, quero agradecer a dedicação que esses 13 anos que vocês têm ralado, se dedicado a cada um de nós. Uns que ficam para trás, mas vocês não desistem. Vocês são um bom pastor. Pastor Eduardo, pastora Raquel são frutos da Zoe, e a gente vê o crescimento da igreja de Natal também. Ou seja, o óleo escorre. E está escorrendo muito bem escorrido. Então, em homenagem, né, da igreja, a gente tem uma lembrancinha para dar a cada um de vocês. Podem ver. Engraçadinho, Jarleide. Não é aquilo que vocês merecem, mas tenho certeza que é do coração. Com muito amor e carinho.
E da mesma forma que a gente não se sente só sendo pastoreado por vocês, eu quero que vocês também nunca se sintam só, porque aqui está a igreja que também paga um preço pela vida de cada um de vocês. Obrigada. Disse sim. Obrigado, amor, pelo carinho, viu? Por que tu está fazendo isso? Que luta, misericórdia. Obrigado, Ió. Queria também, em memória, não está conosco aqui, mas está a foto deles ali, pastor Rubem, pastora Graciela, mesmo que não estejam presentes aqui em carne conosco, mas tudo que a gente é, como igreja, como família, devemos também a eles. Nunca esquecemos daqueles que semearam e que cuidaram de nós. Nunca, jamais esqueceremos. Nossa gratidão, pastor Rubem, pastora Graciela, Deus te abençoe. Obrigado. Espera aí, só um minutinho que a gente vai tirar hoje a foto do corpo pastoral reunido. Alberto, por favor, tira esse LED azul. Obrigado. Antes da gente encerrar o culto, vocês já sabem aqui da minha igreja, aqui da minha congregação, da minha igreja local. Presta atenção aqui um minutinho. Vocês já sabem qual é a minha música favorita? Quem aqui já sabe qual é a minha música favorita? Levanta a mão. Não é possível que vocês não sabem a minha música favorita. Não. Parabéns pra você, minha gente. Hoje é aniversário da irmã Antônia, mas amanhã é do Carlos, da Raquel, minha gente. Junho é que nem maio, é o mês das pessoas lindas, alegres. Foi do Jambo também. Vamos cantar os parabéns. E do Sairon, aquele senhor que fica ali na mídia. Também é aniversário dele. Não falta o aniversariante, né, irmão? Então, claro que nós vamos cantar os parabéns. É o tiozão, é o veinho da mídia. É o que mais que dizem com ele? Não, esse eu não vou dizer não. Esse eu não vou dizer não, já tá fazendo assim. Não, olha, Tairo, estão querendo tomar o microfone da minha mão. Vamos lá. Irmã Alice, estamos felizes de ver a senhora aqui. Samela também. As pessoas que nos visitam nessa noite, muito obrigada, viu? É bem família isso daqui, vocês estão vendo, né? De vez em quando dá uma... Bora lá? No 3, cadê a galera para cantar aqui? Não pode ser eu a cantora, não. Olha, Jambo. Ô, Pedro, o microfone tá na minha mão, viu? Depois. Canta tu, porque se eu cantar... Olha, todo mundo correu quando eu disse que ia cantar, vocês perceberam? Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades. Bora lá, crianças! Muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Senhor, nós queremos te agradecer por essa noite e por poder celebrar a vida de tantos que o Senhor nos deu e estão aqui conosco nessa noite. De maneira toda especial, nós, Senhor, como corpo pastoral que o Senhor levantou nessa congregação, queremos te agradecer por cada uma das nossas ovelhas, entendendo, Deus, que eles não são nossos, eles são teus. Você que é o supremo pastor dessa igreja. Por isso, Senhor, nós nos sentimos honrados por esse bendito privilégio. Conta conosco, Senhor. Conta com os nossos dons, com os nossos recursos, com os nossos dias, com o nosso tempo, com a nossa vida, com a nossa família, com tudo que nós temos e somos. Que tudo que nós façamos aqui seja para a Tua honra e para a Tua glória sempre. Que o amor infinito do nosso Deus, a graça
do nosso Senhor Jesus Cristo e a amizade profunda com o Espírito Santo seja com todos vocês em nome de Jesus. Amém? E vamos celebrar! Põe luz branca aqui atrás contra a luz. E joga bem forte aqui na frente. Pode jogar. Isso, joga.